Galera, é o seguinte, sabemos que o PlayStation 1 foi uma máquina que rendeu excelentes jogos. Muitos títulos consagrados lá na era do PlayStation 2, tendo alguns que se estenderam pro PlayStation 3 e em casos ainda mais raros que existem até hoje em dia, nasceram aqui, no primeiro videogame da Sony. E ter tantos títulos com todo esse peso só pode ser o resultado da facilidade em superar os seus recursos técnicos, o que facilitava a vida dos desenvolvedores e é algo que já é sabido por sinal. O que não é sabido, no entanto, é como na prática encontramos o verdadeiro poder do PlayStation 1. Digo, os processos teóricos são importantes de fato, mas na construção de um jogo, no resultado final prático, aonde a gente pode encontrar isso? Esse é o nosso objetivo nesse vídeo, nos fazendo traçar uma linha histórica dos videogames e um breve paralelo com o mundo cinematográfico. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos ver na prática o verdadeiro poder do PlayStation 1. Bom, não é segredo que o melhor período para uma plataforma mostrar tudo que ela tem em nível de recursos, sejam eles visuais ou mecânicos, é o momento do seu fim. Não à toa, um momento crucial para o PlayStation 1 foi quando ele estava passando o bastão para o PS2. Mas esse console foi tão incrível que teve demonstrações surreais lá no ano de 1997 com o Quake 2, que por sinal nós já falamos aqui sobre o quão incrível aquele jogo é e como o PS1 conseguiu lidar bem com seus recursos de iluminação e cenários construídos de maneira interligada, ou o próprio caso do famoso Metal Gear Solid 1, que vai fazer uma breve participação nesse vídeo, mas temos algo muito maior planejado para ele ainda. O fato é que ele se espantou pela cinematografia e construção de um mundo completamente em 3D já lá no ano de 1998, e podemos pegar isso para o estudo de hoje porque existe um desafio nele que coloca à prova do poder do PS1, que é interessante da gente mencionar, que é sobre como tudo é representado dentro de um jogo nessa geração. Para ajudar no raciocínio, podemos fragmentar o termo representação, mas de início vamos ter em mente que nesse período os jogos já estavam começando a buscar uma identidade mais realista por estarem tentando ser mais cinematográficos. Por isso, representar qualquer coisa era um desafio. Felizmente, com as técnicas em 3D, esse era um desafio que agora era possível. Afinal, os gráficos tridimensionais davam muito mais possibilidades do que os sprites em 2D usados nas gerações anteriores. O que é interessante é que ao fragmentar essa representação, vamos para dois pontos fundamentais. E são eles, os personagens e o mundo. Dificilmente nessa época poderia se ter o melhor dos dois. Um deles, em algum momento, precisaria ser sacrificado em prol do outro ser bem executado. Dessa forma, se tratando de personagens, tem um que eu acho que deveria ter começado a ser representado apenas na geração do PlayStation 3 por conta da técnica de normal mapping, que é aquela que ajuda na profundidade e relevo de texturas que começou a atuar de forma eficaz na 7ª geração de consoles. E esses personagens são os dinossauros. Apesar de ter um início bastante otimista com Cadillac and Dinosaurs, ou Cadillac e Dinossauros para os mais íntimos, já vimos que esse era o tipo de inimigo que daria muito trabalho para ser representado. Depois que o filme Jurassic Park chegou aos cinemas, a ideia de dinossauros nos mínimos detalhes pôde ser trazida para mais perto de uma possível realidade. E essa logo seria a obra que passaríamos a adotar como padrão, mesmo sem nunca termos visto de fato um dinossauro vivo na Terra. E é justamente por conta desses detalhes que é difícil encontrar uma situação em que vejamos um jogo representar esses personagens de maneira tão fiel já na época do PlayStation 1 ou antes dele, quando colocamos em parede comparativa com o que o filme apresentava. Afinal de contas, não tinha uma tecnologia nos videogames naquela época ao menos que fosse equiparável ao que o filme estava proporcionando em nível de detalhes. Por outro lado, a obra também fez alusão ao tipo de cenário propício para esses animais. Ambientes florestais com uma selva densa em vegetação ou cavernas extremamente escuras trabalhadas com o mínimo de iluminação para indicar um período pré-histórico foram apenas alguns dos planos de fundo para termos dinossauros nos filmes de Steven Spielberg. E o que tudo isso tem a ver com o PlayStation 1, você se pergunta? Basicamente, estes dois são muito difíceis de serem representados em 3D ao mesmo tempo. Ou seja, fazer um jogo com os dinossauros e com um ambiente que é propício para eles era uma tarefa que teoricamente era impossível. Mesmo que o PlayStation 1
possibilitasse a construção de um mundo em 3D, era muito difícil processar o número de elementos exacerbados que uma selva demanda lá na época do primeiro console da Sony. E além disso, elementos como a escama dos animais seriam um dificultador também naquele período. Por exemplo, um dos jogos baseados na obra, pro padrão do PS1, fez um bom trabalho em representar os dinossauros, mas precisou se limitar a uma jogabilidade em 2D e a um cenário muito mais pobre para poder conseguir trazer essa representação, o que ressalta a dificuldade do console. Só que a dificuldade existe para ser superada, e quando isso acontece, precisamos enaltecer e entender como tudo ocorreu. Assim, em 1999, nós vemos uma verdadeira entrada dos dinossauros no PlayStation 1 com o primeiro Dino Crisis, mas ela tem inconsistências na sua representação, inconsistências essas que foram muito bem mascaradas. Veja bem, indo para a sequência desenvolvida por Shu Takumi, que também participou de maneira muito mais tímida do desenvolvimento do primeiro jogo, descobrimos que, no jogo original, o número de dinossauros era pequeno perto do almejado. Isso aconteceu porque o game carregava esses modelos em 3D com inúmeros detalhes, fazendo inclusive variação de tamanho dependendo do inimigo que fosse aparecer. Por isso, os ambientes eram impressionantes para a época, mas pouco povoados quando o assunto são dinossauros. Afinal, quando se pensa nesse tipo de inimigo, é comum que a imagem que venha na sua cabeça seja de uma horda, e não de apenas 3 elementos ocupando o espaço do cenário. Assim, as limitações daquele período acabaram levando o jogo para um clima de survival horror que escondesse isso por não demandar que muitos inimigos ocupassem a tela. Mas já na sequência, ainda em busca do ritmo ideal e com ele a adesão de mais inimigos em tela, a solução para conseguir trazer o melhor dos dois mundos foi trabalhar com gráficos pré-renderizados e modelos tridimensionais, algo que não era novo para o ano de lançamento do título, que foi em 2000, e considerando o tipo de ambiente que ele resolveu usar como plano de fundo na maior parte do tempo, continuou sendo um desafio e tanto. O que acontece é que gráficos pré-renderizados, embora consigam trazer um realismo imenso, fazem com que se tenha uma perda na interatividade entre o personagem e o ambiente. E interação seria fundamental aqui, já que o game mudou seu ritmo para conseguir abraçar outro elemento que não pôde ser trazido anteriormente: a quantidade de inimigos. Podemos dizer que, como o game tinha mais inimigos em um ambiente florestal que demandava toda a dinamicidade, aqui, os gráficos pré-renderizados não iriam conseguir oferecer tudo isso. Então o game tinha uma responsabilidade imensa de driblar essa dificuldade. Então, em um jogo que bebe levemente da fonte de um survival horror, com muitos inimigos em tela, e um cenário com ângulos fixos de câmera, com a surpreendente responsabilidade de representar florestas, o que fazer para poder lidar com tudo isso? Vamos tentar responder isso por partes, porque o PlayStation 1 conseguiu dar conta. Não apenas as florestas, mas qualquer ambiente de Dino Crisis 2 é deslumbrante. E existe um motivo para isso. A cada minuto, em cada plano ou em qualquer sala que você entrar, esses cenários vão se responsabilizar em te contar uma história. Uma história tão bem contada que nem sempre os dinossauros servem apenas para serem inimigos. Algumas vezes eles estão ali apenas como objetos de cena, para poder compor um ambiente e te contar de alguma forma uma história. Isso acontece de maneira subjetiva e também de maneira direta. Por exemplo, quando Dylan e Regina recebem um ataque de diversos Velociraptors em uma animação em CG, eles não estão ali como inimigos, mas sim como objetos de cena para poder agir subjetivamente, porque em seguida você descobre o motivo de tudo isso. Logo quando você chega em Edward City, logo após essa CGI, é fácil perceber o estrago que eles causaram na população. O local está destruído porque os dinossauros causaram isso. Então foi uma forma de introduzir aqueles inimigos e dizer que eles já estavam fazendo muito caos anteriormente. Indo para um exemplo mais direto agora, os Triceratops que você vê no começo do jogo no plano de fundo, agindo como objeto de cena, vão surgir mais pra frente te atacando. O jogo só tá te dizendo que existe aquele tipo de inimigo ali, contando mais uma vez uma história, só que dessa vez diretamente. E eis o grande X da questão: como brincar com isso tudo nos ambientes com o intuito de oferecer complexidade para poder fazer parecer com que eles são dinâmicos. Dino Crisis 2 não tem medo algum de misturar diversos elementos renderizados em tempo real com os pré-renderizados. Reparem nesse cenário da caverna, por exemplo. Todo o ambiente é proveniente de uma foto, menos a lava. Isso acontece porque se a lava fosse um elemento pré-renderizado, ela não teria a capacidade de interação com o personagem na hora de gerar a luz do local. Além disso, como é um cenário mais fechado, nota-se que os ângulos de câmera foram trabalhados para mais perto do protagonista, e isso involuntariamente acabou revelando duas dificuldades do PlayStation 1 com os gráficos pré-renderizados, mesmo que tenha sido uma técnica impressionante.
A primeira é a qualidade da resolução da imagem em si. As imagens são em baixíssima qualidade, quanto mais perto você tiver dos detalhes, pior eles vão se apresentar por conta da baixa resolução. A outra é colocar movimento nessas imagens. Isso também era uma dificuldade. Isso foi muito bem feito na geração seguinte, com títulos como Onimusha 2, por exemplo, ao trazer a incrível chuva na abertura que também acontecia nos momentos iniciais de jogabilidade. Mas o PS1 não dava conta de algo assim. Por isso, trazer o elemento como a lava em 3D foi fundamental para que ele pudesse ter movimento e interagisse assim também com o ambiente e com o personagem. Indo para as florestas, além de termos alguns fundos com os dinossauros vagando, também encontramos outros animais como pássaros e até mesmo pólen de flores. Todos esses elementos sendo renderizados em tempo real. O interessante nesse último é que ele é representado através de pontos de pixels e mesmo assim, nas TVs da época, conseguia compor o ambiente muito bem. E mesmo que a gente tivesse dito anteriormente que trazer os gráficos pré-renderizados para trazer a dinamicidade de uma floresta fosse algo difícil, podemos dizer que no geral, mesmo com esse estilo gráfico, as florestas eram sempre muito bem construídas com imagens riquíssimas, trabalhando os ângulos para que se passasse uma sensação de densidade e imensidão. Um trabalho artístico genial. Para conseguir trabalhar em conjunto com isso, trazendo naturalidade e imergir o jogador nesse mundo que tinha essa complexidade fake, a floresta era feita cheia de elementos de plataforma para serem escalados ou com diversas bifurcações, para poder dar a sensação de que você estava perdido naquela selva. Já a cidade ou os complexos sempre mostram humanos que foram fatalmente eliminados pelos dinossauros, o que por sinal não costumam estar representados em 3D justamente para poder coexistir melhor com o realismo dos ambientes que estavam pré-renderizados e conseguir assim contar uma história mais uma vez. Então sim, os cenários abusavam da mistura de elementos pré-renderizados e renderizados em tempo real, não se prendendo apenas a uma técnica. E isso foi o que proporcionou ao jogo a trazer a mesma qualidade dos dinossauros do game anterior, só que em uma quantidade muito maior, mesmo num PlayStation 1. E não é difícil de perceber isso. Longe de termos a melhor representação, mas era incrível para a época. As escamas dos dinossauros eram muito detalhadas, respeitando a sua variedade, e eles tinham inclusive até movimento na boca, o que era raro para aquele período e para o console. Olhar para isso tudo, considerando o tamanho, a variedade de características de cada espécie e a quantidade deles em cena, era algo sensacional. E o melhor, sem comprometer nada, ainda estamos falando da floresta mais realista do PlayStation 1, mesmo que ela não seja mais interativa. Dino Crisis 2 usa tudo o que o console tinha para poder oferecer. Cenários pré-renderizados, gráficos tridimensionais, CGIs lindíssimas e de quebra, assim como o Metal Gear Solid, ele possui motion blur de movimento nos personagens para poder deixar as cenas mais cinematográficas. Por usar esse conjunto tão bem, é difícil achar um jogo que tenha usado o verdadeiro poder do PS1, como ele usou de fato. Mas a gente só percebe isso estudando o que o título fez na prática no console. Mas e você? Qual foi o jogo mais realista e que você considera que usou de fato o verdadeiro poder do PlayStation 1? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí. Se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.